O mercado de transferências, pensando na próxima temporada do futebol brasileiro, já começa a se movimentar, com jogadores ficando à disposição das principais equipes. O Inter tem 3 jogadores no radar. Um deles, centroavante velho conhecido do torcedor. Outro, um meia, que está de saída de um dos principais clubes do Brasil. E o terceiro é um sonho de consumo antigo, que, admitido pela direção, não é tão caro assim e desperta o interesse do Internacional. Nesse vídeo, a gente atualiza e fala sobre as possibilidades de Leandro Damião, Everton Ribeiro e Renato Augusto reforçarem o Colorado, agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Inter aqui no A Dupla e nesse vídeo eu quero falar sobre possibilidades de negócios, já pensando na temporada de 2024. Com todos os entraves que essas possibilidades possuem, eu vou falar aqui sobre Everton Ribeiro, Renato Augusto e Leandro Damião. 3 negócios possíveis na ideia do Internacional para o ano de 2024. Antes disso, eu convido vocês a baixarem o aplicativo da Zapay. Z-A-P-A-Y, Zapay. Na Zapay tu faz uma consulta grátis para saber se teu carro, moto ou caminhão tem algum débito. IPVA atrasado, licenciamento vencido, alguma multa que não chegou na porta da tua casa. Tudo isso tu podes consultar através do aplicativo da Zapay. Aliás, com o cupom ADUPLA25 tu tem 25% de desconto nas taxas de operações parceladas em 12 vezes. Então baixa o aplicativo da Zapay para fazer uma consulta grátis no teu veículo, beleza? Olha só, o Inter está monitorando o mercado e o mercado de transferências no futebol brasileiro ele já está se movimentando para alguns atletas que buscam algum clube para o próximo ano e buscam a definição do que será a sua próxima temporada, tá? Dentro desse cenário, o Inter ele está um pouco atrás dos outros clubes. Por quê? Porque o Inter vai passar por um processo eleitoral no fim do ano e atualmente não sabe nem quem vai ser o presidente na temporada de 2024. E isso dificulta qualquer movimento que o Internacional possa fazer, principalmente movimentos da atual gestão, porque a atual gestão não sabe se vai estar no ano que vem. E aí tem um pouco de dificuldade para, por exemplo, fechar a contratação de um grande nome para a próxima temporada. Mas alguns nomes que já aparecem como possibilidades já são monitorados e despertam o interesse do Internacional. Eu quero falar aqui sobre esses 3 nomes. Eu vou começar falando sobre o Leandro Damião. O Leandro Damião tem contrato se encerrando em breve e ele tá louco para voltar pro Internacional, essa aqui é a verdade. O Leandro Damião fez as últimas temporadas de muito sucesso no Japão, tá? Ele joga lá atualmente no Kawasaki Frontale, mas nos últimos dias, nas últimas semanas, nos últimos jogos, o Leandro Damião ele não tem atuado como titular pelo Kawasaki Frontale. E isso faz com que se cogite a ideia de saída dele do clube japonês na próxima temporada. Eu fui buscar aqui, o contrato do Leandro Damião acaba agora, tá? Em janeiro de 2024. Então ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe. E o Damião, sempre que busca um outro time, é sempre especulado no Internacional, tá? Pela identificação que ele tem aqui com o estádio Beira-Rio. E aí tem outro detalhe. O Inter entende, o Inter atual e o Inter da oposição também, entende que um novo centroavante é necessário, que alguém para fazer companhia a Ener Valencia e, em especial, neste modelo de jogo de Eduardo Cudê, esse jogador é necessário. Portanto, o Damião aumenta na possibilidade de ser buscado pela direção. Detalhe, eu já ouvi da atual gestão que o Damião era muito caro em outras tentativas que o Internacional fez por ele. Mas, encerrando o seu contrato agora com o Kawasaki Frontale, o preço desse salário deve baixar. E aí ele fica mais acessível. Hoje, não tem nenhuma conversa por esses entraves que eu citei, em especial da eleição, mas o Damião é uma grande possibilidade de reforço para o ano que vem, a partir principalmente da definição de qual será a direção na próxima temporada, tá? O segundo nome que eu quero trazer é o Everton Ribeiro. E o Everton Ribeiro é um sonho antigo do Internacional, que sempre teve no Everton Ribeiro um sonho, sempre teve no Everton Ribeiro um jogador que despertava muita admiração. E o Everton Ribeiro, ele tem 34 anos nesse momento e ele está encerrando
o seu contrato com o Flamengo no final dessa temporada e vinha perdendo espaço no clube da Gávea. Isso fez com que o Inter se aproximasse do jogador. E essa é a palavra, o Inter se aproximou de Everton Ribeiro. E aí algumas informações importantes que a gente ouve da direção hoje. O Everton Ribeiro não é tão caro assim. O salário dele não é na faixa, por exemplo, do Ener Valencia, de R$1,5 milhão. Ele sairia do Flamengo e ganharia menos do que isso, tá? A complicação é o pleito eleitoral, a complicação é a indefinição quanto à eleição no fim do ano e quanto à próxima gestão. Mas poderia haver, por exemplo, através do Everton Ribeiro, um consenso entre os candidatos. Se o Roberto Melo daqui a pouco se manifesta a favor do Everton Ribeiro também, como fez com o Kudê, o Inter pode avançar. A atual gestão do Inter e os profissionais do futebol do Inter, o Capa, o David Bandeira, a comissão técnica, gostam do Everton Ribeiro, têm interesse no Everton Ribeiro e enxergam possibilidades desse negócio sair. Mas hoje está travado devido a essa situação envolvendo as eleições, mas é uma possibilidade boa de avançar. Outro detalhe que atrapalha é que o Everton Ribeiro agora com o Tite parece ser titular do Flamengo, e aí pode ter um outro encaminhamento no Rio, mas isso não está definido ainda. Por último, sobre Renato Augusto, tá? O Renato Augusto, ele já entrou em uma lista de jogadores que não devem ficar na próxima temporada na equipe do Corinthians, tá? O próprio Mano Menezes já não está utilizando ele, tá? E isso faz com que ele esteja no mercado também. Bom, o Inter nessa história, o Inter admira o jogador, mas dos três desse vídeo, o Renato Augusto talvez seja o mais fácil de se contratar, mas aquele que a direção tenha menos convicção. Por quê? Porque o Renato Augusto já está com uma idade avançada, o aspecto físico dele está com 35 anos, vai fazer 36 em fevereiro. O aspecto físico dele já não é o ideal, portanto isso faz com que existam dúvidas em relação ao Renato Augusto, tá? Mas é um jogador que está no mercado, porque está prestes a sair do Corinthians. Esses são os três nomes que surgem nesse momento no radar do Internacional. Óbvio, vai haver prospecção de mercado, vai haver busca por novos nomes, até com outro perfil, com outra idade. Esses são mais veteranos, mais consagrados. Mas esses três jogadores hoje, em relação ao que existe de mercado para o Inter na próxima temporada, são os que estão puxando a fila. Deixa o teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!